E acaba gerando essa decepção. Tem uma decepção também, assim, uma certa decepção positiva, digamos assim, não sei se é possível, mas com relação à literatura da Ana Paula Maia também, né? Que é extremamente agressiva, e você conversa com ela, ela era um doce de pessoa. Ela trabalha com os limites também. E as coisas da violência, a briga de galo, o bicheiro, o trambique, policial mesmo. Assim. É coisa barra pesada mesmo, né? Agora, a questão da linguagem, né? A sua literatura também, ela tem um aspecto que é a recorrência, né? Você insiste muito em determinados termos, determinadas expressões, quase como um exagero da ênfase, né? Quer dizer, como é que se dá isso também em sua literatura? De alguma maneira eu acho que eu não consigo, além de não conseguir, eu não quero também escrever aquilo que se chama de escrever bem. Eu não quero fazer escrever bem, meu objetivo não é escrever bem. Porque escrever bem é você seguir um modelo de linguagem que se adeque a... Assim, na verdade, embora não exista esse mercado todo, ainda mais para um escritor de ficção brasileiro, mas que se adeque a uma vendagem, a um gosto médio, padrão do leitor e tal. Então, se fala muito em textos enxutos ao máximo. Então, quando eu fico ouvindo demais que um bom texto é aquele texto enxuto, aí eu faço um texto redundante. Eu quero descobrir o que está fora da boa literatura. Assim, eu quero descobrir o que... Assim, eu tenho meu jeito de falar, que só eu posso falar desse jeito. Eu tenho que ver qual a melhor maneira de escrever o que eu penso e como eu penso. Eu não sei se as pessoas pensam igual. Então, se eu penso tudo rapidamente, se eu insisto, se eu tenho ideias fixas, isso acaba passando para a literatura. E agora, a ênfase tem muito de lembrar. Então, eu repito, para incomodar. O negro fedia, o negro fedia, o negro fedia. Alguém vai falar, pô, o cara é racista, não sei o que. Não, a sociedade é racista. É assim que as pessoas, que ninguém fala o negro fedia. Dá 1000 voltas, mas ninguém fala isso. O negro que é cantor de reggae, que chegou para fazer um show, ele não fedia. Ele é um grande astro internacional do reggae, ele é um negro que não fedia. Aí eu escrevo, a mulher com mais de 40 anos fazia plásticas, botava silicone, fazia isso, mas o marido dela não queria dormir com ela, transar com ela, porque homens não gostam de mulheres com mais de 40 anos. Sim. Uma generalização do preconceito, da mentalidade já preconcebida. É como aquela questão do soco mesmo, né? Quer dizer, descarnar essa sociedade da forma que ela é. Seria mais ou menos esse o caminho de sua literatura. Quantas vezes a gente entra num táxi, por exemplo, eu estou pegando o pé dos taxistas, mas não são só eles. Mas quantas vezes a gente está perto de uma pessoa que você não conhece no ônibus, com alguém que senta do seu lado no ônibus, e começa a falar aqueles absurdos, as coisas mais racistas, mais horríveis, agressivas, pena de morte, aquelas coisas, você tem que, só para não criar uma discussão, você fala, fica rindo, não sei o quê, fica concordando, e na verdade, não, eu queria virar para não, cara, pena de morte é errado, você não pode, a sociedade não pode matar pessoas, matar é ruim, então se o cara matou outra pessoa, ele é ruim, eu faço parte de uma sociedade que não mata pessoas, seja elas quem forem. Então, eu sou, sim, ou outra coisa, não, você está errado, não, a polícia não tem que dar porrada, a polícia tem que respeitar qualquer bandido, ela tem que prender, levar para o juiz julga, o tribunal, sei lá, aí o bandido vai ser preso, não cabe a polícia punir, a polícia é só para proteger a sociedade e prender os criminosos, encaminhar para quem de direito. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, de estar toda hora... De certa forma, refletindo sobre isso, né? Isso acaba refletindo na sua literatura, né? Agora, é interessante porque é uma literatura que dá essa visão agressiva da sociedade, né? E ela, de certa forma, termina também agredindo os leitores. Quer dizer, qual é a reação dos leitores diante disso? Como é que eles veem isso também? Bom, eu acho que tem de tudo. Se tem desde a pessoa que lê isso, essas coisas que eu escrevo e me consideram, passam a achar que eu sou um cara racista, um cara fascista, um cara machista, etc., que vocês levam ao pé da letra o que eu escrevo. Tem aquelas pessoas que compreendem. Agora, tem os inimigos, né? Não é inimigos, mas você vai criando pessoas que te detestam por uma coisa que você escreveu, né? Que te agridem na internet, no blogs, lá você entra, tem o cara te xingando, porque...
Aí, assim, e no começo até, eu fiquei demorei para entrar nesse universo da internet, dos blogs, dos sites. Aí, de repente, a primeira vez que eu digitei no Google meu nome para ver o que estava saindo, tinha um lá que saiu, André Santana é o Paulo César Pereio da literatura brasileira. Eu achei ótimo, né? Pô, o Pereio é muito legal, gosto muito, não sei o quê, tá? Aí fui ler a matéria, não, o cara estava me esculachando porque assim, na verdade o Paulo César Pereira é por causa dos palavrões que tem no meu texto. Ah, bom, aí eu entrei numa briga com ele na internet, só que ele era muito mais preparado para essa briga do que eu. No final, eu fiquei mal, né? Fiquei deprimido. Pô. O cara cuspiu na minha cara, levei desaforo para casa. Agora, André, e novos projetos? Como é que você está trabalhando os novos projetos? Você está no momento de hibernação também. O Sérgio faz muito isso, né? Os momentos de hibernação dos Sérgios também. Parece que tem lhe afetado atualmente, né? O meu pai, ele é um cara mais artesão mesmo. Ele é um escritor artesanato da palavra. Acho que cada palavra que ele usa no livro dele é pensada, é levada, trocada. Nesse ponto, eu acho que ele continua mais angustiado do que eu. E tem uma diferença que ele tem tempo para escrever hoje em dia. Mas já não teve. Já teve uma época que... E eu fico querendo ali encaixar. O que eu tenho para vir, eu tenho um texto que já foi um show de um grupo que eu tinha no Rio de Janeiro, chamava Tal e Qual, tal, que chamava Deus é Bom, o Engarrafamento, que era um pouco a história do fim do mundo. A gente chegou a fazer os shows, quando o grupo de música estava começando a acabar, a gente chegou a fazer umas apresentações e o grupo acabou, a gente fez umas 4, 5 apresentações. Eu estou querendo retomar isso, só que agora com outro nome, modificando a história. Mas é meio contando esse final de mundo que a gente está vivendo, assim, de novo, né? Só que agora Deus é personagem, né? Seriam 4 personagens vivendo não defini o nome, mas é Deus, o Hulk, a progesterona e a testosterona. Que eles vivem, eles que coordenam as ações todas da Terra. Ou seja, são quem está criando tudo, quem está pensando. Eles estão discutindo o que fazer com a gente, né? O que fazer com o mundo. Então, esse é o projeto. E eu tô na dúvida entre fazer um livro, um romance com isso, mas também estou querendo muito fazer uma história em quadrinho, uma graphic novel. Tá? Que minha mulher é ilustradora, a gente está começando a esboçar isso juntos. Assim. Bom, e vai sair qualquer coisa daí. André, legal, foi ótimo conversar com você aqui no Leituras. Obrigado. Prazer é meu, como sempre. Duas recorrências da literatura atual. O sexo e a violência podem ganhar cores inovadoras. Claro que neste jogo entra a capacidade do escritor em desdobrar sua criatividade, sua inventividade. E isso tem se dado com bastante frequência. Santiago Nazarian, autor de 5 romances, lança pela Record Pornô Fantasma, sua primeira coletânea de contos, com 14 textos que o próprio autor define como histórias de sexo e morte. Há na prosa de Nazarian um clima sombrio, melancólico, quase aquele ambiente no ar dos antigos romances policiais. Nestes contos, apesar de alguma solaridade, no entanto, predominam estas sombras que, de sorte, refletem o próprio espírito de cada um dos personagens. Todos estão à beira de uma tragédia, ou pior, são sobreviventes de uma. Paradoxalmente, no entanto, há leveza na linguagem e até certo namoro com o humor. E esta parece ser a visão que Santiago Nazarian tem da vida, algo que caminha na fronteira entre a dor e o riso. E daí faz uma literatura inovadora, sim, mesmo quando se vale da já antiga parceria firmada entre o sexo e a violência. Essa maneira de narrar que toma conta de nossos escritores tem uma influência direta da geração beat e, claro, da poesia marginal. Daí a fluência da linguagem aberta e coloquial, quase antiliterária. Um dos mais intensos representantes da turma é o escritor Reinaldo Moraes, que está relançando pela Companhia das Letras, em um único volume, os romances Tanto Faz e Abacaxi, livros lançados na década de 1980 e que causaram choque e escândalo. O fundamental, no entanto, é que o autor não se prende aos requisitos do escândalo para construir sua literatura. Havia então, como ainda hoje, toda uma comunidade presa aos preceitos da liberdade plena, e isso é o universo de eleição de Reinaldo Moraes,
Aliás, um universo ainda tão vivo que seus livros com 30 anos de estrada não envelheceram. Tanto Faz e Abacaxi são romances modernos, novos, divertidos e de uma linguagem extremamente prazerosa. Enfim, uma literatura escrita com as tintas do deboche, mas que discute com serenidade o vazio de certas existências. A nossa prosa nascida nas entranhas da dor e do escândalo. Pornô Fantasma, de Santiago Nazarian, e Tanto Faz e Abacaxi, de Reinaldo Moraes. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.